Eu vou gravar uma aula especial sobre funções trigonométricas. Vamos lá, então, a apresentação. Os slides fica melhor, né, pessoal? No Meet, a qualidade da imagem é muito boa. Com os slides fica bem bacana aí pra gente. Então, vamos lá, funções trigonométricas. Então, elementos básicos dos gráficos das funções trigonométricas. Bom, pessoal, aqui eu tenho um gráfico da função seno. Como vocês sabem, né, o gráfico é o retrato da função. Então, o que eu fiz aqui? Como é que eu desenhei esse gráfico? Presta atenção que essa é a ideia que eu vou fazer também para fazer o gráfico do cosseno e da tangente. O que você faz, então? Ó, aqui você tem o eixo de deslocamento e aqui você tem o eixo do tempo. Perfeito? Então, o que eu fiz, pessoal? Lembra lá do ciclo trigonométrico? Eu defini a função seno, cosseno e tangente usando o ciclo trigonométrico na circunferência. O que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse dando um corte na circunferência. Eu estou abrindo a circunferência, né, e passando agora para a reta real. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Como é que eu construo o gráfico, então, né? Então, a função y igual, ou f de x igual a seno de x. Então, os valores que eu vou tomar aqui para x estão aqui, ó, na reta tempo. Beleza? Esse aqui vai ser o meu domínio. E a imagem vai estar compreendida aqui no eixo do deslocamento, que está no intervalo de menos 1 a 1. Então, olha bem, ó, o seno de zero é zero. O seno de 1 meio π, né, π sobre 2, vale 1. O seno de π vale zero. O seno de 3 meio π vale menos 1. O seno de 2π vale zero. E para a esquerda também, né, ó. Seno de menos π sobre 2 vale menos 1. O seno de π, o seno de menos π vale zero. O seno de menos 3 meio π vale 1. O seno de menos 2π vale zero. Perfeito? E aí, então, você constrói o gráfico da sua função f de x igual a seno de x. Você vê que a imagem está entre 1 e menos 1, entre menos 1 e 1. O domínio são os reais, são todos os reais. Ela pode tomar qualquer valores aqui, né, nesse eixo T aqui, né, nesse eixo do tempo aqui. Bacana? E isso também, assim também eu construo o gráfico dos cossenos e das tangentes. Legal. Algumas coisas importantes que a gente precisa conhecer, que é a amplitude, o domínio, período e imagem. Então, aqui nós temos a amplitude. Amplitude é a altura. Imagina que isso aqui é uma onda, né? Nós temos aqui o gráfico. Isso aqui é o gráfico da função seno. A amplitude, então, seria a altura aqui da onda. Você vê que a amplitude aqui é 1. Tá? Tem amplitude 1. O domínio é onde a função está definida. Você vê aqui que o domínio são todos os reais. O período é o pedaço em que a função ela se repete. Esse é o chamado período. Você vê que o período aqui é de 2π, ok? Ela sai de menos 1 em menos π sobre 2. E depois de percorrer 2π, ela retorna à posição menos 1 em 3π sobre 2. Então, o período é 2π.
E você tem a imagem. A imagem é onde ela toma valores. Nesse caso aqui, ela está tomando valores no intervalo -1. E aqui você tem o deslocamento, o gráfico do deslocamento em função do tempo. Então, a amplitude é a metade da distância vertical entre um ponto mínimo e o ponto máximo, ou seja, a amplitude é igual ao y máximo menos o y mínimo. É o que nós chamamos de amplitude. O domínio, que eu estou chamando de D, chamado, né, domínio da função, é o conjunto que possui a função definida, ou seja, ela contém todos os elementos x para os quais a função deve ser definida, sendo um conjunto de saída. É, pois, o conjunto dos elementos que utilizamos como x na função. O período, a distância entre dois pontos máximos, ou ao intervalo de repetição da função, né? Nós damos o nome de período aí. E a imagem é um outro elemento importante dos gráficos, é o conjunto imagem, ou seja, o intervalo de variação da função. Para os gráficos das funções seno, cosseno, o conjunto imagem será menos 1 em 1. O conjunto imagem é menos 1 em 1, devido à amplitude que eu estou tomando igual a 1. Perfeito? Então, nós temos aqui a função seno. Esse aqui é o gráfico da função seno. Ok? Já mostrei para vocês que a função seno está no eixo y. A função seno pode, de forma simplificada, ser definida por y igual a f de x igual a seno de x. Então, associa-se a cada número real x o número y igual a seno de x. Domínio, como x pode assumir qualquer valor real, então o domínio são os reais. Conjunto imagem, como seno possui valor máximo e mínimo, que são respectivamente 1 e menos 1, o conjunto imagem se encontra no intervalo entre esses valores. Então a imagem é o intervalo fechado menos 1 e 1. Gráfico, ele sempre se repete no período de 0 a 2π. Esse intervalo é denominado senoide. Para construir o gráfico, basta escrever os pontos em que a função é nula, máxima e mínima no eixo cartesiano. Então, nós temos aqui a função seno, y igual a seno de x. Então, domínio é R, contradomínio é menos 1 em 1. A paridade, a função é ímpar. F de menos x igual a menos f de x, para todo x pertencente ao domínio da função. Então, a representação gráfica simétrica em relação à origem do referencial. Função é periódica, período positivo, mínimo é 2π, seno de x mais 2π é igual ao seno de x. A expressão geral dos zeros, x é igual a kπ, com k pertencente a z. Então, para x igual a kπ, nós temos os zeros. O máximo da função é 1, quando x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. O mínimo da função é menos 1, quando x é igual a 3π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente a z. Função cosseno, que é o gráfico da função cosseno. A função cosseno pode ser, de forma simplificada, ser definida por y igual a f de x, igual a cosseno de x. Associa a cada número real x o número y igual a cosseno de x. O domínio, como x pode assumir qualquer valor real, o domínio será os reais. Conjunto imagem, como seno possui valor máximo e mínimo, que são respectivamente 1 e menos 1, o conjunto imagem se encontra no intervalo entre esses valores. Então, a imagem é o intervalo fechado menos 1 e 1. O gráfico, ele sempre se repete no intervalo de 0 a 2π. Esse intervalo é denominado cossenoide.
Para construir o gráfico, basta escrever os pontos em que a função é nula, máxima e mínima no eixo cartesiano. Então, a função cosseno, y igual a cosseno de x, o domínio é os reais, contra domínio menos 1 e 1. A paridade, a função é par, g de menos x é igual a g de x, para todo x pertencente ao domínio de g. Representação gráfica simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Função é periódica, período positivo, mínimo 2π, cosseno de x mais 2π igual a cosseno de x. A expressão geral dos zeros, x igual a π sobre 2, mais kπ, com k pertencente a z. O máximo da função é 1, quando x é igual a 2kπ, com k pertencente a z. O mínimo da função é menos 1, quando x é igual a π sobre 2, mais 2kπ, com k pertencente a z. Função tangente, está aqui o gráfico da função tangente. A função tangente pode ser simplificada, ser definida por y igual a f de x igual a tangente de x. Associa a cada número real x o número y igual a tangente de x. Domínio é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Porque para esses valores, se eu pegar x igual a π sobre 2 mais kπ, a função tangente não está definida. Então, o domínio R tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. K pertencente a Z. Conjunto imagem, como x pode assumir qualquer valor real, então a imagem serão os reais. Gráfico, ele sempre se repete no período de 0 a π. Esse intervalo é denominado tangentoide. Para construir o gráfico, basta escrever os pontos em que a função é nula no eixo cartesiano. Então, aqui nós temos o gráfico, o domínio é os reais menos, o x, tal que x é igual a π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. O contradomínio são os reais, a imagem são todos os reais. A paridade, a função é ímpar, h de menos x é igual a menos h de x, para todo x pertencente ao domínio de h. A função é periódica, período positivo mínimo π, tangente de x mais π é igual a tangente de x, k pertencente a z. Expressão geral dos zeros, x é igual a kπ, com k pertencente a z. Extremo da função, ela não tem máximo e nem mínimo. Beleza? As funções trigonométricas são escritas nas formas, y é igual a a mais b seno de c x mais d, ou y é igual a mais b cosseno de cx mais d. A, B, C e D são constantes, com B e C diferente de zero. Y igual a 5 mais 2, que multiplica seno de 3x mais π. O A igual a 5, né, pessoal? O B igual a 2, o C igual a 3 e o D igual a π. Y igual a menos 3, menos 4, que multiplica cosseno de x mais 60 graus. Eu tenho que A igual a menos 3, o B é menos 4, C igual a 1 e o D igual a 60. A e B alteram os valores de Y. Alteram a imagem. Y é a imagem. C e D alteram os valores de X, variação no período. A imagem sobe ou desce, estica ou encolhe. A imagem é igual a intervalo A menos B, A mais B, fechado. O período estica ou encolhe, desloca ou para a direita ou para a esquerda. O período é igual a 2π sobre C.
O valor de A faz com que o gráfico suba módulo de A unidades, se A for maior do que zero, e desça o módulo de A unidades, se A for menor do que zero. Então, aqui eu tenho, ó, y igual a seno de x. Aqui eu tenho o gráfico dessa função verde. Eu fiz o gráfico aqui verde da função y igual a seno de x. Vou fazer o gráfico agora da função y igual a 1 mais seno de x. Então, você vê, ó, ele subiu uma unidade, né? Beleza? Y igual a menos 1 mais seno de x. Ele vai descer uma unidade, o gráfico aqui em azul. Bacana? Vamos ver aqui, ó. Y igual a cosseno de x. Em verde, o vermelho y igual a 1 mais cosseno de x. Vai subir uma unidade. O azul, y igual a menos 1 mais cosseno de x. Vai descer uma unidade. Perfeito? Quando B for negativo, o gráfico inverte a monotoxicidade. Vamos ver então? O verde, y igual a seno de x. Está aqui, y igual a seno de x. Vou fazer o vermelho, y igual a menos seno de x. Aí inverteu, então, a monotoxicidade. Bacana? Ó, y igual a cosseno de x, o verde. E o vermelho, y igual a menos cosseno de x. Então, ele vai inverter a monotoxicidade. O valor de B comprime se B for maior do que zero e menor do que 1. Estica se B for maior do que 1. O gráfico em módulo de B unidades na vertical. Vamos ver então? Então aqui, ó. Y igual a seno de x, o verde. Então vamos pegar aqui, ó, o vermelho, duas vezes o seno de x. Então você vai ver, ó, que o B ele é maior do que 1. Então, esticou. Beleza? Esticou a função aí. No azul, ó, ele vai comprimir. Né? Você vê que o B é 1/2, está compreendido entre 0 e 1. Então, ele comprimiu aí o gráfico da função. Bacana? Olha bem, ó, y igual a cosseno de x. Eu estou fazendo y igual a 2 vezes cosseno de x, o gráfico vermelho. Você vê que ele esticou a função. Tá ok? O gráfico azul é y igual a 1/2 cosseno de x. Você vai ver que ele vai comprimir a função. Isso em relação ao gráfico verde, né? Y igual a cosseno de x. Ó, C estica se C estiver compreendido entre 0 e 1. Né? Se C for maior do que 0, menor do que 1. Comprime se C for maior do que 1, o gráfico da função na horizontal. Vamos ver aqui na horizontal. Então, y igual a seno de x. Vou fazer y igual a 2 vezes x. Então, aqui, ó, no verde, está aqui o y igual a seno de x. Em azul, o y igual a seno de 2x. Você vê que, para ser maior do que 1, o que aconteceu? Comprimiu, né, a função, comprimiu o gráfico da função. Se C estiver compreendido entre 0 e 1, eu fiz aqui o gráfico vermelho, y igual a seno de x sobre 2, no meio está compreendido entre 0 e 1, você vê que ele esticou o gráfico da função. Bacana? Ó, y de verde é o y cosseno de x, está aqui. O de azul é o y cosseno de 2x. Então ele comprimiu o gráfico aí. O de vermelho é y igual a cosseno de x sobre 2. Você vê que ele esticou, né? 1/2. O C vale 1/2. Então está compreendido entre 0 e 1. Ele esticou o gráfico aí da minha função y igual a cosseno de x. Que é essa que está em verde. D faz com que o gráfico se desloque na horizontal. Módulo de D dividido por C unidades. Para a direita,
se D for menor do que zero. E para a esquerda, se D for maior do que zero. Vamos ver, então? Então, está aqui, ó. Y igual a seno de x. Está aqui o gráfico de y igual a seno de x. De vermelho, y igual a seno de x mais 60. Olha que interessante, ó. Então, você vê que o D é ele maior do que zero. Isso, então ele deslocou o gráfico para a esquerda. Muito bacana isso, né? Agora, ó, y igual a seno de x menos 60. Então, menos 60 é menor do que zero. Então, ele deslocou o gráfico para a direita. Bacana isso, né? Ó, cosseno de x é o gráfico verde. Aqui é o cosseno de x. Então, y igual ao cosseno de x mais 60. Você vê que o 60 é positivo. Então, vai deslocar o gráfico verde para a esquerda. O azul, y igual a cosseno de x menos 60. Você vê que vai deslocar o gráfico para a direita. Menos 60 é menor do que zero. Beleza? Bom, meus caros, agora tem a nossa listinha de exercícios. É importante vocês fazerem esse exercício, né, pessoal? A gente só aprende matemática treinando nos exercícios. Não adianta só assistir vídeo aula. Tem que treinar. Copie esses exercícios no seu caderno e tente fazer um a um. Beleza? Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários, no YouTube do professor, no Google Classroom, ou tire suas dúvidas no Meet, diretamente comigo.